Olá, crianças! Juntos novamente para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos concluir a unidade 29. Nós estamos falando sobre unidade padrão de medida diária. Bom, nós vimos nas outras aulas que a gente pode usar diversas medidas para fazer uma área, né? Nós vamos continuar então para ver agora como ficaram as nossas atividades. Vamos ver a nossa rotina de hoje? Como eu disse para vocês, nós estamos estudando a unidade 29. Hoje nós vamos complementar essa unidade, a parte 2, unidade padrão de medida diária. Façam aí a leitura novamente das páginas 233 a 235 para vocês relembrar o conteúdo. Eu não vou ler novamente aqui com vocês, porque senão não dá tempo da gente fazer os exercícios, tá bom? Vou explicar para vocês hoje resolução de problemas com medidas diárias. Tá? E é por isso que eu quero fazer devagarzinho, que nós vamos fazer todos os exercícios juntos para não ficar mais dúvida. Vocês fizeram aí aquele quadro com a medida da sua casa? Do quarto, da sala? Hoje eu vou conferir com vocês aqui se vocês fizeram da forma correta, tá bom? Nós vamos fazer hoje exclusivamente a atividade 3, então, que é resolução de problemas com essas medidas. E a tarefa vocês já fizeram do 1 ao 3, hoje nós faremos o 4 e o 5, somente. Não esqueça nunca do tira dúvidas e nem da correção da tarefa com seu professor, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou retomar com vocês aqui a leitura para não tomar mais tempo da nossa aula, para a gente que tenha mais tempo para fazer as nossas atividades. Mas vocês estão lembrados que na aula passada eu dei como exemplo para vocês como é que eu faria a medida grande, né? Porque eu tô falando de centímetro quadrado, decímetro quadrado. Aí eu falei para vocês, quando eu vou fazer uma medida maior, às vezes eu vou usar um metro quadrado. Eu trouxe aqui para vocês o metro quadrado, eu mostrei como era. Nós falamos de como eu vou medir um campo de futebol, como é que eu vou medir um estádio, por exemplo. E ali, algum tempo atrás, aqui já na aula de matemática mesmo, apareceu uma palavra nova para nós, que era o quilômetro quadrado. Ou seja, além de ter uma medida grande como metro quadrado, eu mostrei para vocês o metro quadrado, é bem grande, do meu tamanho. Eu não sou tão grande assim, vocês viram, né? Mas nós temos também, às vezes, que fazer uma medida muito maior. Por exemplo, se eu for medir o meu estado, se eu for medir o Brasil, nós vamos ver aqui que eu vou estar falando também de medidas desse tamanho. Aí eu não posso usar o metro quadrado, eu vou usar o quilômetro quadrado, tá? Então, de acordo com aquilo que eu estou medindo, é a medida padrão que eu vou estar utilizando para aquela medição. Hoje, nós vamos voltar àquele exemplo que na aula passada ele trouxe lá a imagem de um campo de futebol em estádio e ele fala assim, olha, nós vamos voltar nesse assunto na atividade 3. Então tá lá, nós chegamos hoje na atividade 3. Vamos ver o que nós temos aí logo no início da atividade 3? Então o que ele traz para nós? Olha, resolva os problemas e registre a estratégia utilizada. Vamos ao primeiro problema. Vamos retomar ao campo de futebol mencionado no início deste módulo. Use a estratégia que preferir e determine a área do campo e deixa ela registrada. Não tem muita coisa diferente para fazer, para eu registrar essa área aqui. Uma delas seria eu pegar o metro quadrado e lá naquele campo e ir medindo lá quantas vezes aquele metro quadrado cabe dentro do campo. Imagina a dor nas costas que isso não ia dar, né? Porque olha o tamanho desse campo que eu tenho aí. Vocês têm a medida aí no seu material. 90 metros de comprimento por 45 de largura. Ai, professora, se eu fosse medir isso no chão lá, colocando 90 metros, eu vou ter que agachar 90 vezes? Você teria que agachar 90 vezes. Graças a Deus que existe outra forma de fazer. Vamos ver então qual é a outra forma de fazer o exercício? Vocês devem estar lembrados que eu falei para vocês que multiplica um lado pelo outro, que é a coisa mais fácil a fazer. Então vem comigo aqui para a lousa. Olha lá, eu tenho 45 de largura por 90 de comprimento. Professora, por que você colocou o número maior embaixo? Porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. E todas as vezes que você tiver um número terminado em 0, coloca ele para baixo. Por quê? Aqui, ó, basta eu abaixar o 0 no meu resultado e agora eu vou multiplicar o 9, tá? É muito mais fácil fazer a multiplicação assim. 9 vezes 5, 45 vão 4.
9 vezes 4, 36. Com 4 que foram, 40. Então, olha lá a medida. Aqui não é metro? Aqui também não é metro? A minha resposta vai ser metro quadrado. Então, vamos voltar lá para o meu exercício. Olha lá a medida. A área do campo é de 4.050 metros quadrados. Vamos continuar. No exercício 2. A Secretaria de Eventos de Salvador, Bahia, promoverá um show no estádio da cidade. As pessoas serão acomodadas nas arquibancadas e no campo. A estimativa é de que no campo caiba de maneira confortável 6 pessoas por metro quadrado. Se o campo tiver as mesmas dimensões do que está representado no item anterior, quantas pessoas assistirão ao show nesse espaço? Registre o que você pensou. Então, vamos voltar aqui no quadro. Qual foi a medida do meu campo? Não foi de 4.050 metros quadrados? Ele está falando que para ficar confortável, eu só posso colocar 6 pessoas em cada metro quadrado. Então, eu tenho que multiplicar a medida do campo por 6 pessoas. Na aula passada, eu fiz isso para vocês numa estimativa de quantos caberiam os alunos em pé no metro quadrado. Mas lá não era um show, né? As pessoas ficaram todas juntinhas, então cabiam mais. Aqui, como é um show, elas têm que ficar mais confortáveis, só cabem 6. Vamos multiplicar? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 0, 0, com 3 que foi, abaixa. E 6 vezes 4, 24. Então, quantas pessoas vão caber em pé no campo? 24.300. Coloquem isso aí lá no material de vocês, ó. 4.050 metros quadrados, que foi a resposta do item anterior. Multipliquei aí, assistindo o show no campo, 24.300 pessoas. Tem espaço no seu material para você fazer as contas, tá? Vamos para o próximo exercício. A arrecadação com a venda antecipada de ingressos foi de R$ 1.357.500, sendo que cada ingresso custou R$ 25. Olha que interessante, ele dá o preço de arrecadação e dá o preço do ingresso, mas a pergunta dele é: quantas pessoas vão assistir o show na arquibancada? Tá falando aqui que foram pessoas que comprou só de arquibancada? Para isso eu não posso esquecer do exercício anterior. O exercício anterior, ele fala para mim, ele me mostra que quantas pessoas cabiam no campo. Então, quantas pessoas compraram o ingresso? Não sei, vou descobrir agora. Eu tenho a arrecadação total e quanto custou cada ingresso, de todo mundo, do campo e da arquibancada. Então, nesse exercício, eu tenho mais de uma conta para fazer. Primeiro, eu vou descobrir quantas pessoas comprou o ingresso, tá? Então, a primeira conta que eu tenho que fazer aqui é de 1.357.500 dividido pelo preço unitário do ingresso, que foi R$ 25. Ó. Essa é a primeira conta que eu vou saber quantos ingressos foram vendidos. Epa, vou ter que dividir um número por 25. Sabe aquela hora que eu tenho que fazer um repertório? Então, vamos fazer o repertório. Eu vou ocupar o cantinho aqui, ó. 25 vezes 1, 25 vezes 2, 25 vezes 3, 25 vezes 4, 25 vezes 5 e vou deixar aqui pela metade para ver se dá. Então, aqui dá 25, dá 50, 75, 100, 125. Eu fiz um repertório aqui, é o que vocês têm que fazer aí quando for fazer divisão, tá bom? E não tenha preguiça, hein? Olha aqui, o que eu vou pegar aqui? 135, certo? Para fazer minha divisão.
Se eu fosse colocar 6 aqui, daria 150, então ia passar. Então, eu vou dividir 135, dá 5. 5 vezes 25, 125. Para 135, 10. Estou fazendo a divisão curta, tá? Abaixo 7. 107. Mais próximo para 107 é 4. 4 vezes 25, 100. Para 107, 7. Abaixo 5. 75 por 25 dá 3. 3 vezes 25, 75. Para 75, nada. Sobraram 2 zeros que vão para o resultado. 54.300, o quê? Ingressos. Mas está perguntando para mim quantos ingressos? Não. Então, eu tenho 54.300 ingressos menos 24.300 pessoas que estão no campo, para eu saber quantas pessoas estão na arquibancada. Então, aqui dá 0, 3 menos 3, 0, 4 menos 4, 0, 5 menos 2, 3. Quantas pessoas estão na arquibancada? 30.000 pessoas na arquibancada. Vamos lá para a resposta? Olha lá, na arquibancada, então, para assistir o show, eu tenho 30.000 pessoas. Vocês viram como tem que prestar atenção na interpretação de texto de um problema? Ele traz o valor dos ingressos, traz ali quanto custa cada ingresso, quanto arrecadou, mas a pergunta não tem nada a ver com ingresso. Então, quando vocês forem fazer matemática, problema, o principal é a interpretação de texto. E eu costumo falar para os meus alunos uma coisa assim, para toda aula. Qual foi a pergunta? Porque às vezes eu tenho muitos dados nos meus problemas, mas se eu não prestar atenção na pergunta, eu vou marcar errado numa prova. Teria lá na prova aquela resposta de 54.300? Com certeza teria. E pode ter certeza que era a alternativa A, que é para fazer o aluno errar mais ainda. Aquele aluno distraído que não presta atenção na pergunta, tá? Vamos para o próximo, então? Vamos lá para o próximo, número 3. Júlia quer preencher a página do seu caderno com adesivos. Se a página mede 20 centímetros de largura por 25 de comprimento, que conta que eu vou fazer? 20 vezes 25. E cada adesivo tem uma área de 20 centímetros quadrados. Cada adesivo que ela vai pôr, quantos deles serão colados na página? Então, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui para ajudar a Júlia. Eu vou tirar esses aqui para não confundir vocês aqui, tá? Vamos lá. Acompanhe aqui na lousa comigo. Eu tenho que achar a área primeiro da onde ela vai colar. Então, é 25 por 20 o tamanho da folha dela lá. Olha que eu coloquei o número 20 embaixo, como eu disse para vocês, para descer o zero. Então, desço o zero, 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1 que foi? 5. Vou dividir 500 por 20. Tá lembrado que eu posso cortar o zerinho aqui? Tem um zero de lá, um zero de cá. Vou dividir 50 por 2, metade de 50, 25. Tá? Então, quantos adesivos ela vai colocar lá na página dela? 25 adesivos na página. Próximo. Número 4. O pai de Caio recobriu o fundo da piscina com um revestimento novo. Foram usados 600 ladrilhos, medindo 20 centímetros por 20 centímetros. Qual é a área do fundo da piscina em metros quadrados? Olha, presta atenção na pergunta. Eu quero a resposta em metros quadrados. Então, eu tenho a medida em centímetros. Vamos lá para ver as medidas. Bom, primeira coisa que eu vou fazer nesse problema.
O meu ladrilho mede 20 centímetros. Então, qual o tamanho de 20 por 20 aqui? Da superfície do ladrilho, tá? Zero, 2 vezes 2, 4. Eu só fiz a multiplicação, o que eu fiz? Eu acrescentei os 2 zeros aqui e 2 vezes 2, 4. Então, qual o tamanho? 400 centímetros quadrados. Quantos ladrilhos ele pôs? 600 ladrilhos, certo? Quanto zero tem aqui? É só baixar o zero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu não preciso multiplicar o zero, é só contar. 6 vezes 4, 24. 1, 2, 3, pontinho. 240 mil e centímetros quadrados. Mas ele quer a resposta em centímetros quadrados? Não quer. Ele está perguntando para mim qual é a medida do fundo da piscina em metros quadrados. Vamos ver quem lembra aí da aula passada. Olha lá. Eu mandei vocês colocarem aí na apostila quanto valia um metro quadrado. Não pedi para vocês? Porque a gente ia usar mais vezes. Então, olha lá, 1 metro quadrado é igual a 10 mil centímetros quadrados. A resposta que eu obtive foi 240 mil centímetros quadrados. Eu vou dividir por 10 mil centímetros quadrados para chegar na medida aí de metros quadrados. Vamos contar quanto zero eu posso cortar? Ó, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Então, ó, 1, cortei. Cortei, mais 1, mais 1, em quantidades iguais. E agora, o que eu vou dividir? 24 dividido por 1, que é igual a 24. Então, a resposta em metros quadrados, 24 metros quadrados. Vocês viram como tem que prestar atenção na pergunta? Na primeira conta que eu obtive, foram em centímetros quadrados, né? Vamos para o próximo? A Karina, ela quer cobrir esse papelão dela, que é essa caixa de presente, que tem o formato de um cubo. Qual é a área que ela vai cobrir do cubo? Primeira coisa que eu tenho que olhar. O cubo tem quantas faces? 6 faces, certo? Então, vamos lá. Vamos ao exercício por partes aqui para a gente não fazer errado. Eu tenho que interpretar o problema todinho para fazer. Se a caixa dela é um cubo, eu tenho que pôr na minha cabeça... É igual o dado, né? O dado não tem 6 números? Então, o cubo tem 6 faces que ela vai cobrir. Primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir a primeira face do cubo. Lá no exercício está escrito que uma face, ela tem 5 por 5, porque ele é um quadrado. Então, a face tem 5 por 5. 5 por 5, 25. Ele tem 6 faces, então eu tenho que multiplicar 25 por 6, porque são 6 faces. 6 vezes 5, 30 vão 3. 6 vezes 2... 12 com 3, que foi 15. Essa medida que ela me deu é em centímetro, o resultado é centímetro quadrado, 6 lados em centímetro quadrado, 150 centímetros quadrados. Vamos ver se está certo? Olha lá a medida de 5 centímetros. A área a ser recoberta, 150 centímetros quadrados. Vamos para o próximo. Olha que lindo o meu exercício aí, número 6. O jardim da praça, em frente à casa do Tiago, tem um formato retangular que mede 12 por 20. E eu vou ter que saber o tamanho disso, 12 por 20 aí, tá? Está com infiltração de água, por isso, 1/6 da sua área será reformada. Qual é a medida da área reformada? Ele está pedindo o tamanho desse jardim? Não, mas ele dá o tamanho para que eu descubra qual é o tamanho da área reformada. Olha que eu tenho aí unidade de medida, tenho fração e tenho um exercício bem facinho. Basta a gente interpretar e ir com calma. Problema a gente tem que ir devagarzinho.
Então, vamos lá, com calma, fazendo passo a passo do que eu tenho que resolver. Primeira coisa que eu vou resolver, o tamanho do terreno. O terreno tem 12 por 20. Olha lá o meu número com 0 na parte de baixo para ficar mais fácil. 0 é só abaixar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. O quê? Aqui é metro e aqui é metro. Então, a resposta é metro quadrado. Eu quero 1/6 disto daqui. Lembra lá nos nossos exercícios? 1/6 de 240 para saber a área reformada. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É só isso. Então, 240 dividido por 6, 24 por 6 não é 4? E 0 que sobrou aqui, ó. 40 vezes 1, 40. Então, a área reformada, 40 metros quadrados. Vamos ver se está certo? Olha lá. A área reformada é de 40 metros quadrados. Vocês vão fazer as contas como eu fiz aqui, tá? Faz aí a multiplicação e depois faz 1/6 daquela área. Então, a pergunta era a área reformada. Eu tenho que descobrir o tamanho do terreno. Eu tenho que fazer a conta do terreno. Vamos para o próximo? Ah, e o próximo é muito legal, tem a ver com o exercício que eu pedi para vocês fazerem. Eu vou pegar uma varinha aqui para ir indicando para vocês direitinho ali o que eu pedi. Então, vamos lá. Ó, olha o exercício como ele está pedindo. A área, olha aqui, ela vai mudar de casa e tem os seguintes cômodos e dimensões. Observe que em cada parede aqui tem uma medida, tá? Então, a medida da cozinha, a medida do banheiro, a medida da sala. Aqui está marcado 5. Ah, aqui não está marcado nada, professora, mas está marcado aqui, ó. 4 metros aqui, é a mesma parede. Então, a sala tem 5 por 4, o quarto tem 4 por 4, este quarto tem 3 por 4, este banheiro 2 por 2. Não se esqueça que nós temos aqui um corredor com 1 metro de largura e não tem marcado o comprimento. O que eu vou fazer com esse comprimento? Eu vou colocar as medidas aqui desses outros cômodos para descobrir. Então, vamos ver como é que ficou? Olha lá as medidas, ó. Todas elas. Só não vai entrar na medida do corredor a medida da parede da cozinha. Essa aqui, ó. Porque aqui não tem corredor, tá? Então, vamos ver a resposta? Olha lá a cozinha. 4 vezes 3, 12 metros quadrados. O primeiro banheiro, que é esse? 2 vezes 2, 4 metros quadrados. A sala, 5 vezes 4, 20 metros quadrados. O quarto maior, 4 vezes 4, 16 metros quadrados. O segundo banheiro, 2 vezes 2, 4 metros quadrados. O quarto menor, 3 vezes 4, 12 metros quadrados. E o corredor, 16 vezes 1. O que é 16? É a soma de 2 mais 5 mais 4 mais 3 e mais 2. Dão 16 metros quadrados. E a resposta é qual é o total da área, nós vamos somar. 12 mais 4 mais 20 mais 16 mais 4 mais 12 mais 18, que deram aí 84 metros quadrados. No próximo exercício, na época do descobrimento do Brasil, a Mata Atlântica tinha mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Grifa aí para mim, tá? Ó, não tá grifado aqui, mas grifa aí para mim, 1 milhão de metros quadrados. Hoje, após os séculos de exploração em madeireira, avanço agrícola e crescimento urbano, mais de 90% da mata foi destruída. Observe a imagem que nós temos aqui, a Mata Atlântica como era, e hoje 90% destruída. Então, a primeira pergunta que eu quero saber, que porcentagem ainda existe da mata original? Se a porcentagem total é 100%, 90% foi destruída, só sobrou 10%, né? Não precisa fazer conta com isso não. Qual é a área aproximada em quilômetros quadrados que ainda existe da Mata Atlântica original? Eu não falei para vocês grifarem lá 1 milhão? Hã? Eu falei, grifa lá para mim, que área que era? 1 milhão. Olha aqui, 1 milhão. E 10% é 1/10 de 1 milhão.
Eu tenho um número com 0 aqui, então eu tiro um 0 aqui, 0 aqui. Coloco os zeros que sobraram ali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil quilômetros quadrados. Vamos lá, então, para a resposta? Olha lá. 100 mil quilômetros quadrados que ainda restam de mata original. Na pergunta C, quantos metros quadrados há em 1 milhão de quilômetros quadrados? Eu vou dar essa resposta que é enorme para vocês, tá bom? Ó, eu quero saber em metros quadrados em 1 milhão de quilômetros quadrados. É um número imenso, então nós vamos colocar ali, ó, 1 trilhão de metros quadrados. Para vocês terem uma ideia de quantos zeros vocês vão colocar, olha, 3, 6, 9, 12 zeros aí, tá? É 1 trilhão de metros quadrados. Qual é a área atual da Mata Atlântica em metros quadrados em comparação à área que a Mata Atlântica ocupava em 1500 e deixa registrado aí no seu caderno? Então, vamos lá. A área que nós temos não é 100 mil quilômetros quadrados? E esse aqui não equivale a 1 milhão de metros quadrados? E agora nós vamos multiplicar. E para multiplicar isso, gente, é só contar zero. Então aqui eu vou colocar 3, 6, 9, 10, 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não coube no meu papel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2. Então aqui é mil, milhão, bilhão. 100 bilhões, vou pôr ali na lousa que ficou mais bonitinho, ó. 100 bilhões de metros quadrados, para não confundir. 3, 6, 9, 10, 11. 11 zerinhos aí. 100 bilhões de metros quadrados. Hora da tarefa. Vou ajudar aí vocês um pouquinho na hora da tarefa, tá? Primeira parte da tarefa, então, nós temos uns quadradinhos aqui que a Laura, na aula de artes, a Joana pintou um painel colorido aí. Cada retângulo desse painel mede 20 milímetros por 40 milímetros. Aqui, ó, 20 milímetros por 40 milímetros. Qual foi a área do painel pintada de vermelha? Então, vamos lá. Olha, que eu falei para vocês, nós vamos fazer aqui na lousa 40 vezes 20. Abaixo os 2 zeros, 2 vezes 4, 8. Quantos painéis vermelhos tem lá? Tem 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2. 1.600 milímetros quadrados, tá? Olha lá, 1.600 milímetros quadrados. E qual é a área que não foi pintada de vermelho? Eu já dei para vocês a área, vocês vão multiplicar aí pelas áreas que não são em vermelho. Tem mais 4 para multiplicar, tá bom? O exercício 5. A Amazônia Legal tem aproximadamente 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Estende-se por 9 estados e ocupa cerca de 60% do território brasileiro. Olha lá, 5,2 milhões e ocupa 60% do território brasileiro. Dentro dela, caberia metade do continente europeu, como as áreas dos países como Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Eslováquia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, República Tcheca e Suíça. Primeira pergunta, quantos metros quadrados tem a Amazônia Legal? Para isso, vocês têm que converter o número que está ali em escrita simplificada. Então, vamos lá. Era 5,2 milhões. Eu tenho que escrever todas as classes do número para fazer. E 1 quilômetro quadrado é equivalente a 1 milhão de metros quadrados, tá? Então, eu vou repetir o número aqui, ó, 5 e 2, e vou contar quantos zeros eu tenho que colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho. 1000, milhão, bilhão, trilhão. 5 trilhões e 200 milhões, de metros quadrados. Não se confunda, 3, 6, 9, 10, 11 zeros aí. Que fração a Amazônia Legal ocupa do território brasileiro? Ele não está falando que ocupa 60% do território brasileiro? Então, que fração é essa? Vamos entender ela aqui, ó. Não é 60%? Está escrito da forma fracionária? Não. Mas como é que eu escrevo a fração de 60%? Não é 60 sobre 100? E eu não posso simplificar essa fração e escrever assim, ó. 6 sobre 10? Certo? Nós vimos isso no caderno passado, tá bom? Vamos lá? Olha lá, ó. Qual é a área aproximada em quilômetros quadrados do continente europeu? Eu não falei que a área é metade da área do continente europeu? Não era 5,2 milhões? Então é só multiplicar por 2 aí, tá? E na D, o Brasil tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Qual é a área do Brasil sem a Amazônia Legal? Aí vocês vão pegar 8 milhões e meio e tirar 5,2 milhões de Amazônia Legal para descobrir aí o que é o Brasil sem a Amazônia Legal. E aqui tem um texto interessante mostrando para vocês a Amazônia Legal, que ela não é só no Brasil. Então, outros países como a Guiana, Suriname, a Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia também tem uma parte da Amazônia Legal aí, tá? Leiam o texto devagarzinho que é interessante, tá bom? Acabamos a nossa aula. Hoje nós vimos então toda a unidade 29, nós terminamos a unidade 29 de matemática, a unidade de medida de área. Fizemos a atividade 3, que era a resolução de problemas, bem gostoso fazer resolução de problemas, e é importante a gente ver a interpretação de texto para fazer isso, tá bom? Façam aí os exercícios que ficaram para a tarefa e não deixe de fazer a correção da matemática com o seu professor, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima unidade de matemática. Um grande beijo e até lá!